Vamos orar? Querido Deus, só Tu és o Deus eterno. Te rendemos graças e louvor por Tua obra em nossas vidas. Ó Deus, se não fosse as Tuas misericórdias, o que seria de nós, ó Pai? E agora com o coração quebrantado, Senhor, eu peço, Pai, que o Senhor use a Tua palavra para falar com o Teu povo, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Pode sentar. Enquanto você senta, já abre em Romanos capítulo 8. As crianças vão sair. Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27. Romanos capítulo 8. É um capítulo que fala muito sobre sofrimento, sobre luta. Fala também sobre a intervenção de Jesus Cristo em nossas vidas, quando Ele nos salvou e como Ele intercede por nós junto ao Pai. Na vez que eu preguei aqui sobre Romanos 8, nós falamos que a própria natureza geme por conta da condição em que o mundo está caído. Que nós gememos por viver no mundo hostil e ainda sujeito ao pecado, nós gememos. Há sofrimento, mas também há uma esperança de um dia estarmos ressuscitados. A glorificação, o foco que nós temos, é nessa esperança que nós fomos salvos. E hoje nós vamos aprender que o próprio Deus geme. A natureza, os filhos e o próprio Pai também geme. Mas vamos entender que gemidos são esses e por que isso acontece. Estaria Deus desesperado com a condição dos homens? Teria Deus perdido o controle das coisas e agora está desesperado querendo arrumar tudo? Absolutamente não. Romanos 8, 26 e 27 diz o seguinte: da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Muito bem, vamos orar mais uma vez, só baixa a tua cabeça. Vamos pedir ao Senhor que Ele revele a sua vontade através da palavra que foi lida. Santo Deus, nos capacita nesse momento a entender a tua palavra, Senhor. Nos capacita, Santo Espírito, a entender o que as sagradas letras querem apontar na nossa própria vida, cada um individualmente. Por favor, fala conosco. Por favor, Senhor, eu clamo que o Senhor use a minha vida mais uma vez, que eu tenha coragem e também temor em meu coração, para ser fiel à Tua palavra e pregue somente a Tua palavra. Por favor, Senhor, nos conduz em nome de Jesus, amém. Quando o assunto é oração, cada pessoa tem um jeitinho, né? Há quem tenha até um método para falar com Deus. Existem livros de oração que dizem que você deve orar assim ou desse jeito. Enfim, bem parecido com aquilo que o fariseu queria demonstrar na vida das pessoas quando se tratava de religião, mostrar sua religião para as pessoas. Nós lemos um texto de Lucas, ali, capítulo 18, que é uma parábola, porém isso acontecia na prática. Orações em voz alta, orações com palavras extraordinárias, que tipo a pessoa
mais comum da sociedade daquela época não conseguia orar. As pessoas ficavam já humilhadas diante da oração de um fariseu. Pensem, como era difícil. Mas também não é diferente de hoje. Parece que para orar precisa ter uma inspiração miraculosa que faça as pessoas orarem melhor uma do que as outras. Há quem diga até que tem oração mais forte uma do que a outra. É bem estranho isso, porque o que eu aprendo nas Escrituras é que quem é forte aqui é Deus, e não a pessoa que ora a Deus. Não existe oração forte, existe oração direcionada a Deus por qualquer pessoa. Por qualquer pessoa. Há o ministério da oração nas Escrituras Sagradas. Não há como a gente dizer que não exista. Existe, porém, todos os filhos de Deus podem orar. Todos os filhos de Deus são atendidos por Deus em suas orações. Não há oração forte. Essa é uma ideia estranha às Escrituras Sagradas. Quando o assunto é oração, ainda existem pessoas que colocam passos para a oração. Fique de pé, levante as mãos, ou se ajoelhe, ou faça de madrugada. Quem chega, de cara vai ficar um pouco assustado. Existe toda uma burocracia para entrar na presença de Deus. Espera aí, mas isso também é estranho às Escrituras Sagradas. Porque você vê naquela história do publicano e do fariseu, esse homem estava de longe. Ele não conseguia olhar para o céu, não levantava as suas mãos, ele batia no peito. E a única coisa que conseguia dizer é: tem misericórdia de mim. Eu não sei se você tem um jeitinho para orar. Se você criou um jeitinho para orar. Mas a grande pergunta é se você sabe orar. Porque o jeito que você ora, sinceramente, não tem tanta importância. Se o conteúdo da tua oração não for verdadeiro, o jeito que você faz não tem valor nenhum. A palavra de Deus não determina um jeito que devemos orar. Se é no canto da cama, se é numa cadeira, se é debaixo de uma árvore. Não aparece geografia no meio, a não ser em um texto que diz que você, quando for orar a Deus, fecha a porta. Fecha a porta. Converse você a sós com Deus. Mas isso não tem a ver com geografia, tem a ver com ação. De não ficar alardeando aí para todo mundo que você está orando. Mas diante da presença de Deus, você possa, sem ninguém olhar, se humilhar diante dEle. Rasgar o coração diante dEle. Tem mais a ver com motivação do que com geografia. Vamos para o monte orar porque lá dá mais certo. A gente estaria com problemas, porque nem monte a gente tem aqui. Estaria com problemas, a gente tem barranco. Monte não. Será que Deus não sabia disso quando criou todas as coisas? Não, vou deixar Tomé Açu sem monte. Esses irmãos não vão ter como orar. Não é o lugar. Não é a geografia, mas o que está aqui dentro dos nossos corações. O que fica claro no texto que a gente leu, no versículo 26, é que nós não sabemos orar. Ninguém é profissional de oração. Apesar de haver ministério de oração, pessoas que oram, e eu admiro isso, nós não temos especialistas em oração.
pessoas que têm mestrado em oração, doutorado em oração. Não existe isso. Isso é coisa humana. O que está escrito é que nós não sabemos orar como convém. E perceba uma coisa aqui, que quem escreveu isso foi o apóstolo Paulo. Olha o versículo 26. Veja o que está escrito. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Nossa. Paulo está incluindo ele. Aí o texto continua. Porque não sabemos orar como convém. Gente, nós estamos falando do apóstolo Paulo. Ele está dizendo, o apóstolo Paulo, que fundou várias igrejas, escreveu vários textos bíblicos inspirados por Deus, mais de 14, é o que a gente tem, pelo menos aqui, 14 epístolas escritas por ele, contendo orações do apóstolo Paulo pelos santos, pelas igrejas, por tudo, pela obra missionária, pelas ofertas, a gratidão. Carta de Filipenses traz isso, ele intercedendo pela igreja de Corinto. E de repente ele diz assim, porque não sabemos orar como convém. Ele está colocando o próprio nome dele no meio disso tudo. Se há alguém que poderia ser especialista em oração, com mestrado, com doutorado, seria o apóstolo Paulo. Mas ele se coloca numa condição de humildade. E ele reconhece que ele, apóstolo Paulo, não sabe orar como convém. Irmãos, isso aqui tem um bom ponto de reflexão para as nossas vidas. Nós também não sabemos orar como convém. Tem algo que está atrapalhando as nossas orações. Tem algo que atrapalha. E esse algo é a nossa fraqueza. Essa fraqueza, ela pode ter várias ramificações, mas se a gente quiser sistematizar, organizar a ideia, a nossa maior fraqueza é ainda estarmos sujeitos ao pecado. A nossa carne. A nossa carne quer coisas dessa terra. E as nossas orações, às vezes, têm contido nelas desejos por essa terra. Coisas que muitas vezes não agradam o próprio Deus. Eu citei aqui, ainda há pouco, a carta de Tiago. No capítulo 4, versículo 3, nós temos a informação, lá está escrito isso, que pessoas não recebem dádivas de Deus porque não sabem pedir. Não sabem pedir. Existe um jeito para pedir. Mas por que isso ocorre? A motivação é errada, segundo Tiago, porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Aqui está a resposta, que muitas vezes nossas orações não são atendidas, porque pedimos mal, para esbanjar em nossos prazeres. Perceba que quando você lê as Escrituras Sagradas, você vai tendo informações e respostas que muitas vezes nós não conseguimos encontrar, porque não lemos as Escrituras Sagradas. Nós perguntamos, será que Deus não está ouvindo a minha oração? Será que Deus não está atendendo? Se nós olharmos para esse texto de Tiago 4:3, talvez nós temos aqui a resposta. Sem precisar ver o céu se abrir, nada mirabolante acontecer nas Escrituras. Porque pedem mal, para esbanjarem seus prazeres.
Meu objetivo aqui é que a gente aprenda a orar hoje. Não vou ensinar um método, mas vou dar algumas orientações importantes para vocês. Até agora, o capítulo 8 de Romanos, nós demos muita ênfase no sofrimento. Falei muito sobre sofrimento. E uma das coisas que eu queria que ficasse fixado na nossa mente aqui, tá? Ficasse guardado, é que não estamos sozinhos no sofrimento. Acho que a principal informação que ficou nas mensagens para trás, que falava sobre sofrimento, é que nós não estamos sozinhos. Isso aí já vai nos ajudar muito. Nós aprendemos que nós vamos sofrer, é inevitável que pessoas morram, que as coisas não deem certo em algum aspecto da nossa vida, que a gente fique doente. Essas coisas, todas elas, só acontecem porque nós estamos nesse mundo. Foi ensinado isso para vocês. São peculiares desse mundo, dessa existência. Na existência por vir, na eternidade, nós não teremos isso. Mas enquanto estivermos aqui, isso vai acontecer. Nós vamos ter problema de relacionamentos. Se não fosse assim, Deus não tinha instituído perdão como solução para o problema dos relacionamentos. Perceba que nós estamos munidos de várias informações importantes, mas nós não lançamos mão delas, não tomamos posse dela. E a informação mais importante é que Deus está conosco em nossos sofrimentos. Deus não nos abandona no sofrimento. Deus está conosco. E a oração é uma ferramenta que nos ajudará a enfrentar todas as dificuldades dessa vida. É a oração que nos ajudará a enfrentar todos os sofrimentos dessa vida. Todas as dificuldades, todas as adversidades, use o adjetivo que você quiser, para o sofrimento. Tempestade, deserto, não sei. Deus está conosco. E a oração é a ferramenta que nós temos nas mãos. Nas nossas mãos. A oração é um ato espiritual, em que nós entramos na presença de Deus. Quando nós vemos aquela parábola do fariseu e do publicano, perceba que ele não estava na presença de Deus, o fariseu. Não estava. Ele orava para si mesmo. A oração dele é uma oração que visava enaltecer ele, como alguém que dava dízimo, que ia para lá, para acolá. Inclusive ele diz, olha, eu não sou como este publicano ali não. Ele aponta o dedo para o homem. Isso é comum em nossos dias também. Pessoas que se acham melhores uma do que as outras. Oram querendo se enaltecer diante de Deus. Como super religiosos, super crentes. A oração, na verdade, é uma ferramenta que vai nos ajudar a enfrentar as dificuldades dessa vida. É como se fosse aqueles telefones que aqueles homens naqueles filmes de guerra carregam. Que quando no fronte de batalha as coisas começam a se complicar, ele liga e pede reforços. Olha, estou precisando de ajuda em tal lugar, em tal situação. Manda artilharia, manda aviões. Há uma comunicação. Se ele esquecer aquele telefone, todos vão morrer. Ele é uma figura importante na guerra. É o comunicador. Aquele que fala
com os superiores para falar o que está acontecendo, para descrever o que está acontecendo na frente da batalha. A oração é como se fosse isso, um canal de comunicação com Deus, onde dizemos para Deus: Deus, olha a minha percepção, olha o que eu estou enxergando. Para um Deus que vê tudo. Mas é nessa nossa declaração para Deus, de como nós estamos vendo a coisa, é que nosso coração aparece. É preciso nós verbalizarmos. Não é que Deus não sabe o que nós vamos falar. Não é que Deus não saiba as circunstâncias. É que nós não sabemos. O problema é que nós não sabemos. Nós não sabemos orar como convém. O nosso coração nos engana, nos dá uma percepção errada da situação. Às vezes nós pensamos que o outro precisa de oração, o outro precisa de intercessão, o outro precisa mudar, quando na verdade nós precisamos mudar. Os cristãos, eles não perdem a salvação. Isso é um fato nas Escrituras Sagradas. Mas nós ainda vivemos nessa terra. E é nesse ponto da nossa existência que a oração é crucial. Por quê? Ela é uma ferramenta que nos ajuda na batalha espiritual. Ela nos ajuda. No versículo 26 diz o seguinte: da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Meus irmãos e irmãs, amigos e amigas, nós precisamos de ajuda diariamente. Eu não sei o que você pensa em relação a isso, mas nós precisamos de ajuda todos os dias. E sabe por que nós não pedimos ajuda? Porque somos orgulhosos demais. Somos orgulhosos demais. Sofremos em silêncio. Fazemos coisas erradas em silêncio. Não procuramos ajuda. Tomamos decisões, uma atrás da outra, sem orientação de Deus. No final do dia as coisas estão ruins. A cabeça não está legal. Nós precisamos de ajuda todos os dias. Por quê? Porque existe uma fraqueza em nós. O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Preste atenção nessa palavra. O Espírito não está nos ajudando na nossa qualidade. O Espírito nos ajuda na nossa fraqueza. Lembre da oração de Paulo, quando ele pediu por 3 vezes que Deus tirasse o espinho da sua carne, que a gente não sabe o que é. A resposta de Deus foi: Paulo, você não precisa disso. O espinho vai continuar aí, a minha graça te basta. Paulo pediu para tirar o sofrimento. Deus disse: você vai continuar sofrendo. E a minha graça vai te bastar para esse período. Apóstolo Paulo, tá? Orou algo que não convém aos olhos de Deus. E a resposta de Deus era aquilo que Deus queria para a vida do Paulo. Paulo, você vai continuar com esse espinho na carne. Porque tem muita coisa que precisa ser aperfeiçoada em você. Precisa. Você precisa crescer, Paulo. Você precisa amadurecer. Enquanto Paulo orava, eu imagino: Senhor, tira esse espinho da carne de mim. O Espírito Santo junto a ele: tira não, pastor. Tira não, pai. Deixa aí. Paulo, tira não, deixa aí. Porque ele precisa aprender, ele vai crescer e ele vai chegar um dia que ele vai ser decapitado. E ele tem que aprender o sofrimento até esse dia, para ele glorificar o nome do Senhor mesmo na morte. Tira não, deixa aí.
Paulo entendeu que a vida dele não pertencia mais a ele. Ele era escravo de Cristo. Vivia para o Senhor. Na vida ou na morte, era o Senhor que reinava no coração de Paulo. Precisamos de ajuda diariamente, meus irmãos. Da mesma maneira que o Espírito nos assegura em nosso coração, nós já vimos isso no Romanos 8, que nós somos filhos de Deus, Ele é o selo que nós somos filhos de Deus, Ele também nos ajuda na nossa fraqueza. Ele usa a fraqueza para mostrar como está o nosso coração. Eu não sei se você se considera uma pessoa autossuficiente. Sabe o que é autossuficiente? Eu dou conta de todas as coisas, não pega nada não, eu consigo fazer isso aí, está tudo bem, preciso de ajuda não. Eu não sei se você acredita que o controle das coisas que se referem à tua vida estão nas tuas mãos. Eu não sei. O que eu sei é que isso é um engano. Você não tem o controle e você não é autossuficiente. Você é um ser, assim como eu, limitado. Limitado. E o coronavírus mostrou isso. Pessoas com muita saúde morreram. Não era só quem tem comorbidade, não. Pessoas que, muita saúde, eram atletas, morreram. Nós somos frágeis. Perceba que nós, no meio da criação, na criação que geme, nós somos os seres que somos mais dependentes. Pense nos animais do campo. Eles dependem do ser humano para comer, mas nós dependemos dos animais para comer. Você com certeza deve gostar de carne. Você é totalmente dependente. Totalmente dependente. Desde que você nasce. Para você se alimentar, alguém tem que dar o peito para você tomar leite. Tem que dar comida na sua boca. Até para você aprender a falar, alguém tem que ensinar você a falar. Totalmente dependente. Você é o ser mais dependente que existe em toda a criação. Você não é autossuficiente. E você cresce e ainda continua dependendo. Você pode se enganar que não depende de ninguém. Pode achar que não depende nem de Deus, mas não consegue responder. Por exemplo, por que o seu coração bate de uma maneira inexplicável? O ar que você respira, como é bombeado no seu sangue, chega até o seu cérebro para você pensar. Você não consegue explicar isso. Deus é a resposta. Você é dependente. Você não tem o controle das coisas na tua mão. Existem variáveis que podem sair do controle a qualquer momento. A qualquer momento. A vida está boa, de repente, vira o vento. E você começa a ser peneirado por situações difíceis. A ideia de peneirado, sabe? Para ver se sai a parte boa e o grosso fica para cima. Né? Quando a gente peneira, a gente quer fazer o quê? Extrair o melhor e tirar o resto. O sofrimento serve para nos peneirar. Deixar o que é ruim para cima. E o que é bom cair ali. De fato, nós temos fraquezas. E tem momentos que nós nos sentimos impotentes diante das situações. Impotentes. Tem coisa que acontece que a gente se vê impotente. Não consegue fazer nada. Queria fazer alguma coisa, mas não dá. Queria mudar as situações. Queria que uma pessoa se convertesse, que a família toda estivesse na igreja. Queria que aquela pessoa não tivesse morrido. Queria que... Mas de repente não dá. Não dá. Não tem força. Nós somos impotentes em algumas situações. Sim. Precisamos ser ajudados, irmãos. Precisamos ser ajudados. Você reconhece isso?
O passo principal de uma oração que é agradável a Deus, e se você quiser aprender a orar, a primeira coisa é você reconhecer que você é dependente. Que você não é autossuficiente. E que o controle não está nas tuas mãos. É a primeira coisa. Se quer começar a oração direitinho, é primeiro reconhecendo a sua fraqueza. O que aquele homem falou diante de Deus, o publicano? Pecador. Primeiro clamor dele foi: tem compaixão de mim. Não foi me dar um carro. Naquela época não era um carro, uma carroça. Não dá uma casa, uma mulher, filhos crentes. Não. Foi: tem compaixão de mim. Às vezes a gente quer inverter as coisas. A gente quer as coisas com as motivações erradas aqui dentro. As motivações estão erradas aqui dentro. Primeiro, nós devemos reconhecer que nós somos frágeis, dependentes. Se você chegou até aqui e reconhece isso, agora sim a gente pode passar para a fase 2. Mas se não passar pela fase 1, que é o quebrantamento, a humildade, o reconhecimento, não consegue passar para a fase 2. A fase 2 diz o seguinte: nós precisamos reconhecer que a gente não sabe orar. A gente é dependente, somos frágeis, e agora nós precisamos reconhecer que a gente não sabe orar. Que nós não somos tão espirituais assim, não somos bambambãs, não somos pessoas extraordinárias, não. Reconheça que você precisa aprender a orar. Versículo 26 diz: da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Nós já entendemos o que isso quer dizer. E por que está escrito nesse contexto de oração? É para abrir a nossa oração. Agora vem o porquê. Porque não sabemos orar como convém. Não sabemos orar como convém? Sim, porque o nosso coração é enganoso. O nosso coração atrapalha durante a oração, principalmente quando ele escuta a carne. Até nossas conversas com Deus são maculadas. Ora, se nós não tivermos um coração humilde, que reconhece as nossas fraquezas, se nós não tivermos um coração reverente, que reconhece a majestade de Deus, se nós não tivermos um coração dependente, que sabe que sem Deus a gente não é nada, não tem como começar a oração. Oração começa a partir daqui. E agora, a informação é que nós não sabemos orar como convém. O nosso coração atrapalha. Meus irmãos, eu vou contar uma história para vocês. Havia um pastor que era muito amado pela sua igreja. Muito amado pela sua igreja. A igreja respeitava muito aquele pastor. E um dia ele ficou enfermo. E essa enfermidade, essa doença era grave, gravíssima, a ponto de sua vida estar em perigo. Toda a congregação, toda a igreja, as pessoas da região começaram a orar para aquele pastor receber um milagre de Deus e ter sua vida, a sua saúde restabelecida. Mesmo diante de um pedido tão justo, que parece que é conveniente, as orações não foram atendidas, o pastor morreu. E eu acredito que nessa hora,
A oração do Espírito Santo é que foi atendida por Deus. Leva ele, leva esse pastor, porque a igreja está dependente dele. A igreja não está crescendo, não está querendo trabalhar. A igreja está extremamente dependente dele. É melhor tirar ele. É melhor tirar ele. Preste atenção, que podemos orar coisas justas, mas com as motivações erradas. Podemos orar pela conversão de alguém, com a motivação errada, com algum interesse. Ou podemos orar por um problema ser resolvido, mas com a motivação errada. Uma vez uma mãe me perguntou: por que que os meus filhos não me respeitam? Por que que meus filhos não cuidam de mim? A minha oração é que Deus me atenda, que eles venham até mim e que eles cuidem de mim. Eu respondi para ela: e o que você fez para isso acontecer? Que você não está falando na tua oração. Porque foi uma mulher que trabalhou muito, foi ríspida com os filhos, a tratava de maneira grosseira as pessoas. E agora estava sofrendo por essa condição. Era consequência do seu próprio erro. Estava ali diante dela. E a oração dela, por mais que fosse justa, não era atendida porque a motivação era errada. Ela não queria se arrepender. Ela não buscava os filhos com arrependimento, pedindo perdão. Perdoa pelo que eu fiz. Perdoa pelo mal que eu te causei na tua infância, na tua adolescência. Perdoa. Ela não queria passar pelo perdão, pelo processo de reconhecer os seus erros. E não queria reconhecer que era dependente. Mas ela queria ser atendida à sua vontade. Até onde eu sei, essa oração não foi respondida. Aonde está o erro? Na motivação do coração. Pessoas pedem para coisas acontecer na vida de outras pessoas. Olha, que essa pessoa largue de beber, essa pessoa largue de fumar, essa pessoa largue... Mas não ora pela conversão. Muitas vezes as pessoas oram para que algo aconteça, para que os filhos fiquem dentro de casa, por exemplo, para ter uma vida tranquila, de zona de conforto. Mas não ora pela conversão, pelo reino de Deus. As orações não são atendidas. E a resposta é: não ora como convém. Não ora como convém. Orar como convém é o seguinte: é alinhar toda a forma de pensar com o fato de sermos filhos de Deus. Então, filhos de Deus devem ter um tipo de pensamento. Os filhos de Deus não podem pensar como o mundo. Os filhos de Deus têm uma forma de pensar. Então, orar como convém é alinhar, primeiramente, botar ali, no prumo do fato de sermos filhos de Deus. Porque uma coisa é a seguinte: a gente ficar aqui na igreja, tal, orando, mas lá fora é uma bagunça a vida. Pensa como alguém do mundo, age como uma pessoa do mundo e quer o quê? Ter as suas orações atendidas? Não está orando como convém. Não está orando, e a culpa não é de Deus. Não é de Deus. Orar como convém é alinhar a mente com a vontade de Deus. E aí o Espírito Santo nos ajuda. E eu vou explicar como isso acontece. Como que isso é possível? Como que eu vou alinhar a minha mente com a mente de Deus? Como que eu vou entender isso? Lendo a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus revelada. A Bíblia é a palavra de Deus, é a vontade de Deus revelada. Nela contém aquilo ou pelo que nós devemos orar.
As nossas orações, perceba que a maioria delas não tem Bíblia. Não tem a ver com a Bíblia, com a leitura bíblica. Agora, veja a oração do Pai Nosso, tem tudo a ver com Bíblia. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Fala sobre a nossa necessidade. Dá a nós o pão nosso de cada dia. Livra-nos do mal. Olha essa oração. Mais do que uma reza, é um jeito, uma proposta de oração. Reconhecendo que Deus é todo-poderoso, a nossa fragilidade, e venha o teu reino e a glória para todos sempre. Amém. Termina. A glória de Deus em evidência. Precisamos ler a Bíblia. Alguém que não gosta de ler a Bíblia, também não gosta de orar. Vai estar deficiente a sua oração. A sua oração não tem palavra de Deus. São petições, petições, repetições, repetições, rezas. Já começou errado. Vai continuar errado. Vai continuar errado. Alguém que não gosta de ler a Bíblia é desconhecedor da vontade de Deus. Não conhece. E qual é o problema disso? Isso vai levar a um misticismo. O que é misticismo? Místico, coisas místicas. Pois a pessoa vai procurar entender a vontade de Deus através da sensação. Mas eu não estou sentindo Deus. E Deus falou comigo assim, acolá e aqui. E muitas vezes o que Deus está falando para essas pessoas é incompatível com a própria Escritura Sagrada. Tem algo errado. Porque Deus se revela através da sua Escritura. A vontade decretada de Deus não é conhecida por nós homens. A vontade decretada de Deus não é do nosso conhecimento e nunca será, a não ser depois que acontece as coisas. São decretos eternos do Deus Todo-Poderoso. Que audácia é a nossa de querer saber aquilo que nós não podemos. Paulo foi elevado ao céu e diz: eu não posso nem falar o que vi. São coisas indizíveis. Mas nós, muitas vezes, tratamos a oração de uma maneira mística. Faz e acontece. Vai acontecer desse jeito aqui. Eu determino que algo ou aquilo vai acontecer. Isso é heresia. Isso é mentira. Isso é mentira. É uma doutrina do diabo. Porque, na verdade, a vontade revelada de Deus está nas Escrituras Sagradas. E aquele que lê as Escrituras Sagradas irá orar segundo a vontade de Deus, porque o próprio Espírito ajuda. O Espírito ajuda. O Espírito conduz. Um outro problema é que a vida se tornará infrutífera, a oração se tornará infrutífera para essa alma. A alma vai ficar deficiente, porque a única coisa que ela quer é coisa do mundo. Me dá um marido, me dá uma esposa, me dá um carro, me dá um dinheiro, que eu passe no Enem, que eu faça isso, que eu faça aquilo. Só coisas da terra. Só que a gente não alimenta a nossa alma com coisas da terra. Nós alimentamos nossa alma com as coisas espirituais, com o maná de Deus. O foco está no Deus da bênção. O foco não está no Deus, o foco está nas bênçãos. O foco não está no Deus das bênçãos. É só no que Deus pode dar. Não é pelo aquilo que Ele é. Então a oração que o Espírito nos ensina e nos ajuda a fazermos é alinhar com a vontade de Deus. É alinhar as nossas orações com aquilo que Deus quer. E aí a gente vê no versículo 26 ainda, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexpressíveis. Olha, aqui existe muita bagunça, tá, nesse texto, porque muita gente quer identificar o que é gemidos. E tem pessoas dentro de algumas igrejas que ficam gemendo
Porque acreditam que agora elas estão falando com um Deus igual o Espírito está falando, elas precisam gemer. Só que a ênfase aqui está no interceder. Nós precisamos aprender a ler, mas o Espírito intercede, essa é a ênfase. Intercede por nós. Ou seja, o próprio Deus ora por nós. Intercessão é uma ação de Deus pelas nossas vidas. O Espírito de Deus, que é Deus, apresenta diante do próprio Deus os nossos gemidos por conta dos sofrimentos dessa vida. É mais ou menos assim. É como se eu orasse algo que não convém e o Espírito corrigisse isso como convém. Ele sabe a minha real necessidade e Ele ora pela minha real necessidade. E muitas vezes a minha real necessidade não é que o sofrimento vá embora, mas que ele permaneça, para que eu aprenda. Às vezes não é ganhar coisas, mas é tirar coisas. Como naquele exemplo que eu citei do pastor que faleceu. A bênção para aquela igreja naquele momento não era a presença do pastor, era que ele morresse. A gente tem mania de ficar entendendo, interpretar os desígnios de Deus e colocar a nossa justiça. Desculpa, não dá. Não faça isso. Não faça isso. Vai dar errado, vai dar ruim. Apesar da gente não saber como são esses gemidos, e desculpa, mais uma vez, não tente interpretar esses gemidos, tá? Não queira reproduzir esses gemidos e a partir de agora não vá orar gemendo. Não é assim, cara. A ênfase está em Deus que intercede. E essa intercessão é uma ação concreta de Deus em favor dos seus filhos. Ou seja, Deus está nos ajudando até na oração, porque a gente não sabe orar. Nós precisamos de Deus para salvação. Então está lá Jesus intercedendo por nós diante do Pai nos céus. E nessa vida aqui a gente também não sabe como viver ela. Então o Espírito Santo está intercedendo por nós daqui da terra. Entenderam? É a Trindade em ação, em favor das nossas vidas. A intercessão acontece não por desespero do Espírito Santo. Estou desesperado. O Milton vai fazer uma coisa errada. Não. A intercessão acontece por conta da nossa fraqueza. Não é o Espírito que é fraco. Não é Deus que é falho. É pela nossa fraqueza. Pelo nosso potencial de pecado. Então é por isso que há intercessão, para que a gente não erre. E para que a gente tenha aquilo que a gente precisa de fato, não aquilo que a gente quer. Vou repetir. A intercessão de Deus é para Ele do Espírito, é para que Deus nos dê aquilo que a gente precisa e não aquilo que a gente quer. Porque nem tudo que nós queremos é bom para nós, ou nos convém. Eu já vi muitos relacionamentos começarem dizendo que é vontade de Deus e depois terminarem em tragédias ou em coisas ruins. E aí, não era vontade de Deus? Mentiram. Descaradamente mentiram diante de Deus. E receberam uma disciplina por essa mentira. E não é fácil. O próprio Deus intercede por nós, para que tomemos a direção certa e façamos a sua vontade. Tomemos a direção certa. É mais ou menos assim, como essa citação do Hendricks. O Espírito Santo ora para que as necessidades profundamente ocultas de nosso coração, necessidades que nós mesmos às vezes nem mesmo conhecemos, sejam satisfeitas. O Espírito ora por aquilo que nem eu sei que eu preciso. Mas lembra que tem que tudo começar com um coração dependente, frágil, que reconhece essa fragilidade, porque quem é independente não reconhece que precisa de ajuda. Aí a oração começa a fazer sentido. Nós precisamos aprender a orar. Segundo,
você precisa ser verdadeiro diante de Deus. Primeiro, nós precisamos admitir nossa dependência. Segundo, nós precisamos dizer para Deus que nós não sabemos orar. Nós queremos aprender a orar. Queremos saber o que está no nosso coração. Revela, Senhor. Lembra do Salmo 139 de Davi? Sonda o meu coração, ó Deus. Vê. Mas Deus não vê. Mas Davi não via. Precisava de Deus. E Deus o atendeu. Seja verdadeiro nas suas orações. Olha o versículo 27 agora. E aquele que sonda os corações. Deus sabe o que se passa em nossos corações, porque Ele sonda os nossos corações. Nós não podemos fazer isso. Às vezes a gente pede alguma coisa, mas a motivação está totalmente errada aqui e a gente nem sabe. Passa batido, porque o nosso coração é enganoso. Mas Deus conhece o nosso coração. Ele tem o poder de sondar os nossos corações. Sondar é esquadrinhar, tá? É como se fosse um raio-x, para ver o que está lá, o que está quebrado. Mas é mais que um raio-x, porque encontra as nossas motivações, os nossos pensamentos, as decisões que a gente está querendo tomar. Deus vê. Ele sonda os nossos corações. Ele faz a leitura perfeita de quem nós somos de verdade. Sem máscaras. Ele sabe. Por mais que os nossos lábios não professem a realidade do nosso interior durante a oração, Deus sabe qual é a verdade em relação a nós mesmos. No momento da oração, Ele está vendo como está o nosso coração. Ele sabe como é o nosso coração. Ele sabe quando nós mentimos para Ele. Meus irmãos, não se enganem, não pode mentir para Deus. Não tem como mentir para Deus. Deus sabe todas as coisas. Mas existem pessoas que mentem na oração. Senhor, eu quero ganhar na Mega Sena para ajudar a igreja. Vai trabalhar, cara. Vai trabalhar. Vai ralar do suor do teu rosto. Comerás o pão, ao invés de estar correndo atrás de fantasia. Senhor, eu vou ajudar a igreja, vou dar dinheiro aos... Vai dar nada. Quando ficar rico, vai se encher de cachaça. E vai sumir no mundo. Quer conhecer uma pessoa, dê dinheiro e dê poder para ela. Se alguém não é fiel no pouco hoje, como vai ser fiel no muito? Que ilusão! Que ilusão! Ah, Senhor, me dê rios de dinheiro, me faça prosperar nessa terra. Para quê? Para gastar tudo com prostitutas? Para abandonar os filhos, para viver pelo trabalho e não criar os filhos ficarem rebeldes? Lá no futuro espanar, dar problema, ter problemas psicológicos, se tornarem drogados, se tornarem, vítimas não, opressores nessa sociedade, vítimas ao mesmo tempo, sei lá o quê. Como assim, cara? Como assim? Está errado. Está errado. Deus sonda os nossos corações. Uma vez eu falei para uma mãe que estava falando sobre cursos de graduação, colocando como um parâmetro pessoas. Eu falei, cuide do seu filho. Não se preocupe com os outros. O parâmetro não é os outros. O parâmetro é aquilo que Deus quer para a vida dessa pessoa. Você deve ser um instrumento de Deus na vida dessa pessoa. Ah, mas fulano é bem sucedido. Eu falei, você sabe se de fato é bem sucedido? Você conhece isso de fato? Porque às vezes a gente pensa que a grama do vizinho é verde. Mais do que a nossa, mais bonitinha. Só que quando a gente chega perto, a grama é sintética. É de plástico. Não tem vida. É uma aparência, é uma fake. Sim. Então seja verdadeiro nas orações. Não pense que as palavras bonitas ou o choro do remorso vão comover Deus. Não adianta a palavra bonita, não adianta chorar, se o coração não está disposto a mudar. Não adianta. Ele se alegra com a humildade e com a verdade. Seja honesto, sincero diante de Deus. Quando você for daqui para frente, lembre que você está diante daquele que sonda o seu coração.
Fale a verdade para Deus. Por mais que essa verdade seja horrível, mas fale a verdade para Deus, porque Ele já sabe. E quer que você saiba também. Isso tem que sair da tua boca, para que venha a luz, porque senão que trevas vai ser o teu coração. Que trevas terríveis será o teu coração. Não faça isso com você. Ele quer ajudar. Deus quer ajudar. Ele intercede por nós. Logo, cabe a você aceitar essa ajuda de bom grado. Aceitar essa ajuda de Deus. Você precisa disso. Seja verdadeiro. Seja verdadeiro. Apresente diante de Deus quem de fato você é. O fariseu naquela oração, naquela parábola, era um homem religioso, de aparências. O publicano era um homem sincero, verdadeiro diante de Deus. Ele chegou contando a verdade. Miserável pecador. Seja sincero. Seja verdadeiro. Reconheça que você é uma pessoa que precisa de ajuda. Reconheça que você é um ser limitado, que precisa ser instruído nessa vida em cada detalhezinho. Não há um detalhe na tua vida que Deus não saiba e que você precisa ser instruído. Todos nós. Um crente verdadeiro se apresenta diante de Deus como um pecador miserável, não como um orgulhoso. Um pecador miserável, que precisa da misericórdia de Deus. Então nós vamos até Deus sem nada nas mãos, a não ser o nosso pecado. Sem nada para oferecer. Não tem nada. Nem dinheiro, nem oração, nem templo, nem nada. É pecado. É isso que a gente tem para oferecer. Um crente verdadeiro quer acertar na oração, mas não sabe como fazer, porque o próprio coração atrapalha. Ele precisa da ajuda de Deus. Ele reconhece isso na oração. Eu não sei nem orar. Eu preciso da tua ajuda, Deus. Não sei nem orar, não sei nem o que se passa dentro de mim, não sei nem porque eu estou pedindo isso. Um crente verdadeiro é verdadeiro nas suas orações. Não é um mentiroso, não fala mentiras com Deus. Não busca desculpas para os erros. Eu errei porque o outro... Não! Não. Errei por conta da minha fraqueza. Errei porque tenho muitas vezes uma fé deficiente. Um crente verdadeiro sabe que Deus está com ele, apoiando, guiando, dando forças, enquanto viver nessa terra. E por último, ainda no versículo 27, aproveite a presença de Deus na oração. Você não está orando sozinho. Deus está com você. Olha que privilégio, meus irmãos e irmãs. Você não está sozinho na oração. Você pode estar numa cela, como o apóstolo Paulo estava, escrevendo as cartas, e Deus estava com ele. Você pode ter uma espada fria, gelada, passando no seu pescoço, como foi o apóstolo Paulo, aconteceu com ele, e mesmo assim, sua fé estava inabalável diante de Deus. Era um homem que agradecia a presença de Deus em sua vida. Versículo 27, e aquele que sonda os corações, Deus, sabe qual é a mente do Espírito. Lógico, porque é Deus. O Espírito é Deus. Porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Tudo gira em torno da vontade de Deus. E a presença de Deus, apesar de não ser visível, apesar da gente não precisar sentir, ela é um fato. Deus está conosco, nos ajudando, nos conduzindo. Então nós não precisamos sentir para orar. Nós temos que orar para sentir. Ter confiança em Deus. Saber que Ele está nos conduzindo. Deus conhece o coração dos homens plenamente.
Nesse versículo aparece uma frase, uma palavra graciosa. Deus te considera santo. Ser santo neste mundo não é ser perfeito. Longe disso. Se nós não sabemos nem orar como convém, como nós podemos ser perfeitos? A palavra santo significa separado do pecado. Mas como assim? Eu não sou separado do pecado, eu ainda peco. Como assim? Mas um filho de Deus, uma filha de Deus não se satisfaz com o pecado. Não fica feliz em pecar. Nós gememos, lembra do gemido? Os gemidos do Filho de Deus, nós gememos por essa condição. Nós não estamos satisfeitos. Nós reconhecemos a nossa fraqueza para o Deus presente, o Deus Emanuel, o Deus que está conosco o tempo inteiro. Então, ser santo não quer dizer perfeito, mas alguém que almeja a perfeição. Lembra da glória futura? Alguém que deseja o dia de ser plenamente perfeito. Enquanto vive nessa terra, luta contra o pecado, deseja a glória futura, porque sabe que nessa existência nós passaremos dias difíceis e precisamos da oração. Então aproveite a oração, principalmente porque Deus está presente nela. O que nós aprendemos aqui? O Espírito intercede por nós. O Espírito está nos ajudando. Quem é o Espírito? O Espírito de Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus da Bíblia. Se você acredita que Deus está presente com você nas orações, aproveite hoje para pedir uma limpeza profunda no seu coração. Peça uma limpeza profunda no seu coração, a ponto de tornar a sua vida compatível com a vontade de Deus. E que a sua oração seja compatível à vontade de Deus. Mas qual é a vontade de Deus? Tornar cada um de nós semelhantes ao seu Filho, Jesus. Jesus é o modelo, e não a sociedade, não o mundo. E é isso que a gente vai ver na continuidade do texto, em outro momento. Em Romanos 28, 29 e 30. Essa é a continuidade. Sabemos, pois, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. O texto vai ter continuação, tá bom? O que nós aprendemos hoje? Nós aprendemos que Deus está nos ajudando durante nossas orações. Nós recebemos uma ajuda, um apoio de ninguém nada menos do que Deus. Então você não está sozinho nas lutas. Isso é um privilégio, pois temos a presença dEle nos fortalecendo e nos direcionando, apesar de nossa fraqueza. Apesar de nossa fraqueza. Deus não descarta as pessoas por causa da fraqueza. Lembra Davi? Lembra Davi? Fraqueza dele, mulheres, caiu em adultério, não descartou. Viu um coração quebrantado, se tornou o rei mais importante de Israel. Deus não descarta pessoas. Não descarta. Ele está nos moldando. Portanto, devemos orar. Devemos orar. Agora nós aprendemos. Nós aprendemos. E devemos orar mesmo quando nós não queremos. A nossa carne não quer orar, mas o Espírito quer que a gente ore. Você tem essa informação hoje. Pegou? Pegou a visão? Pegou a visão? Você não quer, mas o Espírito quer. Vamos orar, mesmo quando nós não queremos. Mesmo quando acharmos que não estamos sendo ouvidos. Ai, que maluquice, eu orando aqui, ninguém está me ouvindo. Ora. Você tem Deus próximo de você. Deus está ouvindo e o Espírito está intercedendo por você. Mesmo em meio às lutas, que é mais difícil orar, mais difícil, está sofrendo, não está entendendo aquilo como vontade de Deus. Como assim, meu? Como é que meu amigo está deixando eu sofrer? Deus não é meu amigo? Por que estou passando por isso? Pois é, ora, mesmo assim ora para ter discernimento, sabedoria para lidar com a provação.
Devemos orar. E aí não importa se não sabemos falar, não importa se vão nos chamar de louco, se essa oração for dentro do ônibus, for dentro do carro, for na praça, for no meio das pessoas, num shopping, quando você está comendo, não importa. Não importa se as pessoas vão te chamar de louco, ora, fala com Deus, a pessoa mais importante está te ouvindo naquela hora. Mesmo quando alguém te chamar de louco. Ora pelas pessoas, peça para orar pelas pessoas, ore pelas pessoas que não querem oração. Ore. Não importa se vão nos chamar de loucos. Não importa o momento das nossas vidas, seja alegre, seja triste, todos nós devemos orar. Devemos orar, pois esse é o melhor recurso que nós temos para a nossa caminhada na terra. Nós devemos orar. Você sabe orar? Você aprendeu a orar? Primeiro, eu sou dependente. Segundo, eu não sei orar. Eu não sei orar. Eu preciso ser verdadeiro na minha oração. E eu preciso aproveitar a presença de Deus durante a oração. Agora não tem desculpa. Não tem desculpa. Você sabe orar. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por esse momento, pelo teu cuidado com as nossas vidas. Reconhecemos, Deus, que somos dependentes. Reconhecemos, ó Deus, que sem Ti nós não somos nada, Deus. Não somos nada. E isso é verdade em nossos corações, Deus. Nós reconhecemos a Tua majestade, o Teu poder. Reconhecemos que o Senhor sabe o que é melhor para nós e não nós. Nós não sabemos o que é melhor para nós. Por isso há necessidade do Senhor interceder por nós. Ó Deus, durante essa caminhada na terra, que todos nós estejamos convictos da Tua presença ao nosso lado, que possamos aproveitar a oração como um momento de comunhão contigo, ó Pai. Eu não ensinei um jeito de orar para as pessoas. Nós aprofundamos hoje nas questões do coração. Nos ajuda a orar. Nos ensina a orar, porque nós não sabemos, Deus. Nós queremos ser verdadeiros. Nós queremos aproveitar que o Senhor está conosco, nos guiando. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, essa foi a mensagem de hoje. Que Deus abençoe cada um de vocês, as pessoas que estão nos acompanhando pelo YouTube. Domingo que vem nós não temos culto, nós vamos ter aqui no dia 23 uma confraternização da igreja. E quando nós voltarmos, vamos enviar os links, você nos acompanha pelas redes sociais. Aproveita para continuar aqui no capítulo 8 de Romanos, porque vem muita coisa boa por aí. Então, forte abraço, fica com Deus. Amém.